Esse episódio é um mimo do Essencial Fest, o melhor festival de bem-estar e experiências terapêuticas do Brasil. Acontece todos os anos, no mês de setembro, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acesse o nosso site e venha participar conosco. Oi, tudo lindo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Soulcast, a voz da terapia holística na web. Eu sou Ana Flávia Soares, a anfitriã dessa deliciosa experiência. Juntos, vamos conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem ao redor do mundo e estão à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar a delícia e a dureza de viver. Hoje, eu estou recebendo a Jaya Devi, terapeuta corporal e educadora sexual somática, para falar sobre sexualidade. Seja muito bem-vinda. Uma delícia, obrigada. Um prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer é meu, agradeço muito o convite. Ai, que delícia. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta, que é o seguinte. Todos nós viemos do sexo e o sexo vende muito. Por que que o sexo e a sexualidade é tabu? Nossa, que pergunta! Logo com uma bomba! Já começa com uma bomba. Por quê? Por quê, né? Exatamente. Acho que é algo inquestionável. Todos viemos do sexo, né? Sabemos disso. A sexualidade, o sexo é uma atividade inquestionável também para a vida da maior parte das pessoas, né? Então, de fato, essa foi uma pergunta. É interessante você começar com essa pergunta, porque essa foi uma pergunta que me levou a estudar a sexualidade. Então, antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer, assim, a inquietação que eu senti, que me levou até o estudo da sexualidade. Maravilha. É muito complexa essa pergunta, porque a gente pode ir por Vários muitos caminhos, caminhos, muitas possibilidades, né, para explicar. Então, assim, para mim, né, eu me considero, assim, uma questionadora, uma pessoa que viveu uma crise existencial aos 16 anos, buscando dar sentido à vida, né? Eu falo, eu busquei muito dar sentido à vida, hoje eu busco sentir mais. Acho que a maturidade vai trazendo isso pra gente, né? Eu também sou Sim. muito, chamo de buscadora, né? Que a pessoa está sempre buscando. Por quê? Pra quê? Sim. E aí, nessa busca, né, por sentir e sentido, eu passei por muitos caminhos espirituais, muitos caminhos religiosos. Fui uma pessoa muito religiosa por muitos anos, assim. E em praticamente todos esses caminhos, ou o sexo era pecado, ou não vamos falar muito sobre isso, né? E exatamente nas principais instituições religiosas que eu passei, sempre tinham casos de Abusos sexuais, Abusos sexuais. né? E aí eu fiz exatamente essa pergunta. Eu fui celibatária 4 anos. Eu fui celibatária dos 20 aos 24. Nossa, numa idade, inclusive, né? Que é uma idade muito pouco usual, propensa, né, para ser celibatário. Porque foi isso, eu comecei essa jornada de busca espiritual com 16 anos, aos 20 eu tava no auge dela, entendeu? Entendi. E para mim, a princípio, o celibato, ele não era um esforço. Para mim foi até um alívio naquele momento. Realmente não quero olhar para isso. Tanta coisa para lidar, e isso é tão complexo que você deixa ali, tá de boa. Exatamente, vou empreender a minha energia de vida em outras questões, que é essa busca espiritual, que é estudar, que é me dedicar ao que eu acreditava que naquele momento iria dar um sentido para minha vida, né? Entendi. E aí eu fui nessas idas, né, nesses caminhos, me deparando com esses casos, essas situações de abusos sexuais, de muitas distorções da sexualidade, casos de pedofilia, enfim. Inúmeras situações. No ambiente que você estava estudando, que você estava imersa ali na espiritualidade. Nos diferentes ambientes que eu frequentei. Sim. E aí, então, eu comecei exatamente com essa questão. Eu falei, por que que esse negócio é tabu?
por que as pessoas não falam abertamente sobre isso? Né? Eu, inclusive, trouxe exatamente essa questão para um líder espiritual. Né? E aí? Que história é essa de sexo só para reprodução? Porque a gente sabe que isso não é real. A gente sabe que isso, para a maioria das pessoas, não é nem saudável. Já existem tantas pesquisas científicas dentro da área da psicologia, dentro das diversas áreas do desenvolvimento humano, que comprovam que não é nem saudável a gente procurar reter uma energia que é exatamente aquilo que nos deu a vida, né? Como aí, Freud chamava essa pulsão de vida, né? Que pede passagem, essa pulsão que muitas vezes nos rasga, nos atravessa. E se a gente procura reprimir, ela tende a buscar frestas não muito conscientes para vazar. E aí extravasam em abuso, né? E aí a gente tem, né, essas questões das distorções, das disfunções, das inúmeras doenças, podemos falar, né? Então, o porquê é um tabu, eu realmente, assim, acho muito complexo de conseguir responder. Mas alguns glimpses, assim, de repente, sobre isso, né? Mas o que ele respondeu, por exemplo? Você fez essa pergunta, ele provavelmente sai pela tangente, mas qual foi a historinha que ele contou? Então, naquele momento, ele foi para a via do casamento, da importância das pessoas encontrarem um par e casar. Entendi. O que a gente sabe que também não vai resolver a questão. Né? Mas, assim, o que eu percebo, né, o que eu vivencio, estudo e vejo cada vez mais é que a sexualidade ela se torna um tabu, a gente tem que contextualizar, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade. Não foi sempre assim. Né? Então... Você está falando a nossa cultura, sociedade ocidental, tempo, branca, espaço... Branca, porque se a gente for ter referências de culturas de não brancas, indígena, africana, a relação é completamente A relação é completamente diferente, eles têm outra vivência da sexualidade, né? Então eu estou falando de uma civilização, uma cultura que é branca, né, que tem traços muito ancorados na europeização e, portanto, no cristianismo, nos valores cristãos, né? Então, toda a moral cristã, ela pesa muito para que a sexualidade seja um tabu. Eu talvez acredito que esse seja um dos maiores pesos, né? Para a sexualidade ser um tabu, é a moral cristã. Então, é isso, uma cultura branca, europeia, cristã, hétero, fálica normativa. Eu coloco hétero e fálica normativa por quê? Por quê? Porque, de novo, em outras culturas, em outras visões de mundo, outras configurações de relação de hétero afetos e tal. Não é dada como a melhor, a única correta. E nem necessariamente falocêntrica, né? Exatamente, nem necessariamente falocêntrica. Quando eu falo falocêntrico, a gente tem que pensar, inclusive, assim, a visão de sexo ser igual penetração. Né? Sexo ser igual pênis entrando numa vagina. É isso que é sexo para as pessoas. Eu ia te perguntar isso, tá? O que é... Porque eu imagino também que sejam conceitos diferentes. Sexo e sexualidade. Na minha cabeça, talvez sexo seja o ato propriamente dito e o ato propriamente dito de um pênis com uma vagina. Sexo. Não, apesar de que hoje isso já extrapolou um pouco mais, né? Mas essencialmente seria isso. Sim. E a sexualidade? Então, Acho ótimo. que é mais amplo, né, do que sexo, do que o ato. Sim, você tocou num ponto que é fundamental. Essa redução da sexualidade ao sexo é um dos maiores problemas e nós que a gente vive para viver uma sexualidade que seja realmente saudável. Por quê? Porque, vamos lá, o sexo, ele é envolto em traumas, em dores, em abusos para a maior parte das pessoas.
A forma como a gente vive o sexo, que é heterofálico, normativo, não é satisfatória para a maior parte das pessoas. Tá? Então, assim, isso trazendo dados de pesquisas, de várias pesquisas estatísticas. A maior parte das pessoas que se identificam como mulheres, elas se sentem sexualmente frustradas. Porque essa história de sexo ser igual à penetração não é o que vai dar prazer para a maior parte das mulheres. Para algumas, sim, mas para uma grande maioria, Não é. as pesquisas indicam que não. E a minha experiência clínica também, atendendo, já tem 14 anos que eu atendo clinicamente, também comprova que, de fato, não é esse sexo que vai ser satisfatório para a maioria das mulheres. E, muitas vezes, também não é para os homens. Porque, veja, os homens, eles são educados, mas, às vezes, forçados a atender desempenho, né? esse padrão fálico. A esse padrão onde ele precisa ter uma ereção para provar a sua masculinidade. Aí começa a zona, né? O cara acha que tem, a mulher começa a fingir, o cara aí vai. Isso. Então, assim, E aí? né? E aí? Onde que a gente conversa sobre isso? Onde a gente discute? Onde a gente questiona essas coisas? Não é nem com Normalmente não é nem dentro de casa, com os pais e com as mães. A educação muito, pelo menos no Brasil, muito falha nesse aspecto. Educação sexual não fala sobre isso, fala normalmente sobre como prevenir gravidez indesejada e infecção. Não fala nada sobre prazer, não fala nada sobre consentimento, não fala nada sobre sensações, como descobrir sensações no seu corpo, como lidar com essa pulsão erótica, né? Porque, veja, quando a gente está falando de sexualidade... então, vamos lá. Vamos por partes, né? Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando essencialmente da forma como a gente vive o erotismo. Certo. Antes de entrar nisso, só voltar para a parte do sexo. Então, o sexo em si, para a maior parte das pessoas, não é um ato satisfatório. Né? Se a gente está falando que pelo menos quase metade da população é mulheres e a maior parte das mulheres não vivem um sexo satisfatório e também uma boa quantidade de homens também não se sentem satisfeitos com esse sexo, o fato é que a gente tem um colapso na sexualidade humana. E uma grande farsa, porque exatamente não temos onde conversar, questionar essas coisas, né? Não conversamos dentro de casa, com os pais e com as mães. Com os amigos, o que se fala muitas vezes também não é a realidade, né? Numa mesa de bar. Nem entre as mulheres, as mulheres também, nossa, uma conversa franca sobre isso com mulher, você descobre umas coisas e fala, gente, por que a gente nunca falou sobre isso antes? Exatamente. É raro, né? Mesmo entre amigas, entrar nesse nível de intimidade. E as escolas também não tratam. Então, a gente vive essa grande farsa, como se todo mundo fosse sexualmente muito bem resolvido. E, como terapeuta da sexualidade, eu digo que é uma grande farsa. É uma grande farsa. Infelizmente, é uma grande farsa. Então, veja, quando a gente reduz a sexualidade ao sexo, a gente normalmente... A que isso serve? Isso serve para manter a nossa pulsão de vida... Limitada. Exatamente, limitada, restrita. Né? Porque quando a gente está falando de sexualidade, então, como eu falei, a gente está falando de pulsão erótica, a gente está falando de pulsão de vida. Quando eu ouço você dizendo pulsão de vida, eu imagino assim... Para fazer as coisas da vida mesmo, ter disposição, ter vontade, ter desejos, né? O desejo passa pelo sexo, mas passa pelo desejo de fazer as coisas, de conhecer pessoas, é isso. Essa opção de viver, né? Exatamente. De ter graça de viver. Isso? Sim, vamos lá, né? O que nos move? Pois é, isso que eu tô falando. Essa pergunta que alguns de nós temos essa inquietude, somos buscadores de ficar perguntando o que nos move, não. Essa pulsão de vida, o sexo promove essa conexão melhor com o que move a gente? Então, a sexualidade é esse exercício, essa
pulsão que nos leva em direção àquilo que a gente busca para sentir saciação, Sim. Entendi. né? O prazer nos move. Sim. Isso. A busca por essa saciação é o que nos move. E aí, dentro da psicanálise, a gente vai entender. Bom, nem sempre a gente está buscando prazer em algo que seja realmente satisfatório. Então, a nossa pulsão de vida, que é a potência sexual, que é, né, que é o exercício da sexualidade, ela pode estar nos levando para algo que não vai gerar um real senso de satisfação. Sim, são as várias vicissitudes que a gente sai fugindo por aí, pela tangente, nesse sentido, que a gente não tem uma sexualidade bem aprimorada, bem definida, nesse sentido. É, exatamente. E muitas vezes uma transferência, né, assim, dessa busca pelo prazer, pela saciação, a o que a gente chama de fixação. Né? Então, a gente fixa, pode haver uma tendência de fixar o nosso objeto de desejo em algo ou em alguma experiência específica. Né? Que foi aquele lampejo de prazer, aquela amostra grátis ali, a gente acha que aquilo é o prazer de viver. Que foi experimentado e aí a gente tende a ficar repetindo, buscando por aquela mesma experiência. Mas a sexualidade, esse prazer de viver, ele tá fora ou ele tá dentro? Sim, porque a gente também, na sociedade, o sexo, a sexualidade, ela tá sempre em combinação de um ser humano com o outro, ou não necessariamente. Sexualidade, ela nos impulsiona ao encontro. Certo. Né? Então, cada encontro com o outro vai revelar sempre aspectos de nós mesmos que, muitas vezes, provavelmente, sozinho, a gente não revelaria, a gente não encontraria. Então, é sempre o contato com o outro que vai revelando aspectos de nós mesmos, né? E aí eu bebo aqui da visão de mundo do Tantra, né? Que traz uma perspectiva de que o outro é um outro você. Sim, no conceito somos todos um. O Tantra traz isso, assim, a gente está conectado. Como é que é essa filosofia? Assim, essa perspectiva de que o que nós somos em essência é ser presença, consciência, se manifestando em muitas formas. Então, existe, claro, a individualidade de cada um, a forma como esse ser, presença e consciência está se manifestando em cada corpo, em cada pessoa, é único. Mas a essência é a mesma. Entendi. Certo. Então, essa pergunta é dentro ou é fora? É dentro e fora. Porque a partir do momento que eu reconheço que aquilo que me impulsiona em direção ao outro, aquilo que me atrai no outro, tá em mim também. Talvez não de uma forma tão explícita, tão revelada, mas aquilo que me faz os olhos brilhar, aquilo que me faz me apaixonar pelo outro e ter esse impulso de me mover para conhecer, para explorar, para fundir, né? É um reconhecimento de algo em você que você não tinha conseguido perceber ainda. Isso, quando a gente reconhece, se reintegra nessa sinergia aí com a pessoa. O taoísmo também tem uma filosofia nessa linha, né? Sim. Nessa lógica, né? Sim, quando a gente reconhece que... veja, é uma teia da vida se revelando. Sim. É uma teia onde cada encontro, né, ele culmina num novo cruzamento. Numa nova revelação de possibilidades, numa nova revelação de qualidades, de potenciais, né? Assim, o que eu costumo dizer, assim, a gente não ama o outro, a gente ama a nós mesmos. Refletido no outro. A gente ama a versão que nós somos no encontro com esse outro. Entendi. Né? Então, sexualidade tem tudo a ver com isso. A pulsão erótica, ela é essa pulsão que... Hoje mesmo eu estava, inclusive, escutando um podcast que falava isso, né? Assim,
Eros Uhum. é esse tecelã. É essa tecelã, né? Eu vou colocar Eros aqui como feminino agora, que normalmente Eros é representado como masculino, mas quebrando um pouco também essas binaridades, né? Eros é uma tecelã, um tecelã que tece os encontros, que tecem, né? Ai, que lindo, Esses gostei jogos de aproximação, esses desejos que nos faz mover em direção a algo e a alguém. Entendi. Isso é erotismo. Isso é sexualidade. E aí, veja, a gente só pode se mover a partir do corpo. A gente só pode encontrar no corpo, né? A gente, dentro dessa característica de sociedade que a gente falou, branca, europeia, cristã, há uma qualidade muito importante que muitas vezes vai limitar a nossa pulsão erótica, que é o excesso de racionalidade, né? É uma sobrevalorização do racional. E da abstração, né? Porque antes também do iluminismo não era necessariamente cognitivo, mas tinha uma coisa de abstração, muito aqui, pouco material, pouco corpo, pouco experiência, né? Sim. Talvez. E, de novo, outras culturas isso é diferente, né? E por isso, africanidades, culturas indígenas, todas essas diversidades fora desse padrão de sociedade que a gente vive, são normalmente muito mais eróticos. Maravilha, gostei. Vivem o erotismo de uma forma muito mais cotidiana. E dá pra ser erótico, sexual, sem sexo? Com certeza. Né? Tô até fazendo essa marcação assim, né? Da sexualidade que ela é e o sexo. Dá pra ser extremamente sexual e erótico sem sexo. Sim, porque voltando, o sexo não necessariamente é o que vai mover, é o que vai satisfazer. A gente se satisfaz muito mais, às vezes, no encontro ou no jogo da sedução, da atração, que não necessariamente vai culminar em sexo. Mas e o orgasmo? Porque quando se diz disso tudo, eu acho que na minha mente, quando eu falo assim, tanto, as pessoas talvez também tenham essa imagem. Eu vou procurar uma terapia tântrica. Muitas pessoas procuram a terapia tântrica numa busca específica de ter um orgasmo, de ter um prazer físico específico. Não necessariamente com essa consciência de trabalhar a sexualidade. Então, entendeu? Assim, veja, o orgasmo ele cumpre uma função fisiológica importante. sim. Né? Então, aí a gente pode beber mais das terapias corporais. Né? William Reich, por exemplo, foi um pai da terapia corporal, né? Da análise reichiana. Ele era um contemporâneo ali de Freud. Né? Porque, veja, Freud pegou o tema da sexualidade nos dentes e nas unhas. Né? Ele realmente percebeu, isso aqui A gente está percebendo que isso cria um caos e uma solução para essa sociedade. Vamos falar sobre. Sim, a neurose, como ele diz, a neurose se instala a partir da sexualidade. Então, vamos estudar a sexualidade, né? Freud, ele foi o primeiro a problematizar essa questão da sexualidade, não ser igual a sexo, e inclusive começar a falar de sexualidade infantil. Né? Freud foi o primeiro que disse, olha, a sexualidade ela já começa na infância, do início ao fim da sua vida você vai viver sexualidade. Isso não tem a ver necessariamente com sexo, né? A criança ela não vive o sexo, mas ela vive a sexualidade, né? Esses dias mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram. O pessoal polemizou, depois você fez a réplica lá, eu falei, gente, o pessoal pensou isso, você jura? Eu fiz uma postagem. Essa conversa ainda tá no comecinho, né? Exatamente, né? Trazendo que é natural. A criança, ela vai tocar o próprio corpo. E isso, às vezes, novinha ali, 2, 3, 4 anos, né? Ela vai descobrir, porque para ela isso não tem nada a ver com sexo. Ela não tem uma referência disso como algo sexual. Ela tá só descobrindo o próprio corpo. E aí, é claro, como a gente vive numa sociedade sexualmente doentia, precisa realmente preservar essa descoberta da criança, mas com instrução, do né? próprio corpo, para que ela não seja exposta a um possível abuso, né? Mas, veja, mas é reprimir isso... Aí começa a repressão do prazer.
que é uma das primeiras manifestações de prazer depois da oralidade comer, né, e tal, dos pais, né? Tocando o próprio corpo, você já para com isso. Exatamente. Então, assim, se reprime, ela vai associar esse prazer que ela descobriu, essas sensações que ela tá descobrindo, essa possibilidade de se tocar e uau, nossa, que é isso, né? E tocar o genital, porque para ela o genital é uma outra parte do corpo, né? E ela vai associar essas sensações de prazer que ela sente como algo errado, porque ela foi reprimida. E a associação da criança ela é muito direta. Se ela foi reprimida é porque isso é errado. Se ela foi reprimida é porque se ela fizer isso, ela não vai ser amada. Entende? E aí a gente, né, cada vez mais compreendendo o processo de neurofisiologia do trauma, né, a gente entende que isso gera um estresse no sistema nervoso que vai ficar que pode ficar, não necessariamente vai, mas pode ficar pro resto da vida. Que toda vez que ela acessar aquela sensação de prazer, vai vir junto a associação como o que eu tô fazendo é errado, se eu fizer isso eu não vou ser amada, se eu fizer isso vão brigar comigo, enfim, né? Mas a criança, ela vive a sexualidade até antes de se tocar, inclusive, né? Isso, Freud dizia, né? Explicou que tem a fase oral, essa relação da criança, né? Com o seio da mãe, e não só com o seio da mãe, com tudo, né, que ela vai descobrindo a partir da boca. Isso é sexualidade. Isso é relação de prazer com o próprio corpo, com o mundo, com o outro. Entende? É o combo Para total, a criança, verdade. até 2 anos, nem tem o outro. Tem só ela e as sensações acontecendo. Depois começa até ela com a relação com a mãe, né? Com os pais. Então, nossa, é mesmo. Exatamente. Isso tudo é sexualidade. Como que vai se construir essa relação de afeto, de pertencimento, de sensações? Tudo isso já é sexualidade, entende? Então, assim, eu me perdi. Eu estava falando de Freud, Reich, da terapia corporal. A gente estava falando porque eu perguntei sobre o Tantra. Aí, dentro do Tantra, você trouxe essa questão da filosofia do Tantra. Sim. Da questão Você energética. estava dizendo da das busca relações e tal. pelo orgasmo. As pessoas Aí eu fui buscarem e perguntei, terapia tântrica com a finalidade de Porque ter me deu o a entender clímax, assim. Então, ter o peraí, vamos orgasmo. conceituar primeiro só para eu entender uma coisa. Uhum. O que é o Tantra? Primeira coisa, assim. Porque eu conheço o Tantra, tanto de uma parte, assim. Tantra não é isso, vocês estão pensando tudo errado, não é sexo, não é sexualidade, nada disso. É uma filosofia maravilhosa. Então, assim, vai muito pra abstração aqui e tal. E tem uma galera que diz, não, Tantra é isso. É orgasmo, é sexo e tal. O que é o Tantra? Olha, infelizmente é uma grande confusão, porque a maior parte das pessoas que falam, que estudam ou ensinam Tantra atualmente não tem a menor ideia do que é o Tantra. Pois é. Então, assim, veja, há poucos pessoas que estão realmente estudando e conhecendo o Tantra a fundo. Poucas, no mundo. Sim. Né? A minha principal referência é o Christopher Wallace, é uma pessoa que é PhD em sânscrito, porque veja, as escrituras tântricas... Você consegue ler na origem, né? Os tantras vêm de escrituras, que eram chamados os tantras. Essas escrituras, a maior parte está em sânscrito. Então aí mais você já ou menos... exclui muita gente que fala que sabe o que é, você não tem acesso à língua matriz da coisa. Né? Exatamente. A tradução está sendo feita agora, inclusive... um dos principais escrituras tântricas terminou de ser traduzido agora, recentemente, ano passado para esse ano, pelo professor Sanderson, que é um professor de Oxford, que é o orientador do Christopher Wallace, que é o meu professor. Então, assim, eles são pessoas que são referências acadêmicas no estudo do Tantra clássico, entender o que é o Tantra na sua origem. O Tantra na sua origem surge como um movimento filosófico espiritualista. Certo. Algo em torno aí do século IV, na região que a gente conhece como Índia, mas expandindo para além da Índia, pegando todo o Sudeste Asiático. Perfeito. Ele surge como um movimento filosófico, espiritual, com características contraculturais. Porque começa a questionar vários dogmas, tabus que predominavam na sociedade védica, que era a sociedade predominante naquele tempo. Né? Certo. Aí você não sabia.
Entendi. Então, na sua origem, o Tantra, ele já questiona vários dogmas, incluindo a questão do sexo dentro da espiritualidade. Nossa, bem de vanguarda, né? Até hoje nós estamos aí tentando assimilar isso aí. Sim. Entendi. Mas veja, Mas que aí tá. é essa complexidade, né? É essa união aí dessa filosofia, espiritualidade e, obviamente, o corpo físico que está experimentando isso tudo. Sim. Essa é a proposta básica aí do Tantra, mais ou menos. Sim, exatamente. O Tantra, ele tem essa visão de que corpo é espírito. Corpo é igual espírito Uma densidade estado, diferente. num estado mais denso. Certo. Então, o Tantra traz a realização espiritual a partir da corporeidade, Entendi. do estar mais corporificado. Ah, sim. Menos etéreo, como outras tradições tendem a... Né? Tanto que o Tantra deu origem ao que a gente conhece como Hatha Yoga. Tá? O Hatha Yoga, ele é uma simplificação do sistema tântrico. O sistema tântrico, quando ele surgiu, ele era mais revolucionário, ele era mais contracultural. Só que aí a gente tem a invasão dos muçulmanos na Índia, em volta do século XI. E aí muito desses conhecimentos que o Tantra desenvolveu foram bafados, não. Foram perseguidos. Escrituras foram queimadas. Muitas pessoas foram mortas. Assim, a coisa foi feia, entendeu? Então, os tantricas, eles tiveram até meio que se esconder. Entendi. Por isso, essa é uma das razões de até hoje ser difícil o acesso. Porque tá achando coisas picadas, tem que juntar tudo, tem que... Porque as pessoas se esconderam. Aquele conhecimento, ele foi perseguido, literalmente, entendeu? Aí o Hatha Yoga, ele veio como uma simplificação, mas já alterou muitas coisas que eram consideradas subversivas demais. Entendi. Mudou um pouquinho da visão de mundo, da filosofia. O Tantra é uma filosofia altamente complexa. Tem 12 anos que eu estudo e eu só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, eu vou na linha de Sócrates. Uou! Quanto mais sabe? Porque ele aponta exatamente para aquilo que a gente não pode definir. Para aquilo que é o não saber. E aí dá bug, né? Numa sociedade que exige que a gente saiba que tem respostas e tão cognitivo, entendi. Então, o Tantra é uma filosofia muito complexa. Aí vamos voltar para a questão do orgasmo lá e da terapia tântrica. Como que Tantra e terapia tântrica se conectam. Porque o Tantra... Aí, voltando nisso também. Então, o Tantra, na essência, é isso aí. De um tempo pra cá, assim, até recente, então, né? O Neo-Tantra é o quê? Uma ressignificação disso? Porque, assim, eu imagino também que resquícios desse Tantra vieram para os Estados Unidos? Para onde que veio para se popularizar no Ocidente? Então, porque o que eu acho que a gente conhece aqui é o Neo-Tantra. Exatamente. O que a gente conhece aqui tem se feito esse trabalho, né, de parar de nomear de Tantra e chamar de Neo-Tantra. Porque é o que a gente conhece como Tantra, que é um movimento moderno, recente, algo aí que surgiu realmente em torno dos anos 60, né, onde alguns ocidentais indo para a Índia tiveram contato com os ensinamentos tântricos, né? E trouxeram migalhas, entende? Tem um negócio, a cultura. Tem um negócio lá na Índia que as pessoas vivem a espiritualidade através do sexo. Forma secreta da felicidade, né? Tipo, os anos 70, entendeu? Revolução sexual pegando, Quem né? é o maior professor disso, Osho? Pois é, o Osho foi uma das figuras principais, né? Porque o Osho foi, quem não conhece, o Osho foi um mestre indiano. Ele não era tântrico, ele não tinha iniciação no Tantra, mas por ter nascido na Índia, ele com certeza teve também contato com ensinamentos tântricos, mas ele não era tântrico. Mas ele veio para o Ocidente e ele falava de Tantra, né? E ele também trouxe muito essa coisa da revolução sexual, né? Ele trouxe muito essa importância da gente romper com esses tabus, com esses dogmas e colocar o corpo em jogo, colocar o corpo na vida. Vamos desreprimir isso daí, né? E aí, veja,
junto com isso, nesse contexto de revolução sexual, né, de pós-guerra, pós-segunda guerra, então todo um contexto social propício para realmente as pessoas reverem, né, vários valores, hábitos, formas de vida, a gente tem também, então, esse desenvolvimento da psicologia corporal, ou da psicoterapia corporal. Foi desenvolvida onde? Então, um dos precursores foi Reich, William Reich, que é um alemão, ele é contemporâneo de Freud, né? A gente tem também o Alexander Lowen, que é o criador da bioenergética. Então, o Reich, ele era compadre ali do Freud, apesar de que depois ele foi expulso acho que Sociedade de Psicanálise, uma coisa assim, da qual, né, Freud Pelo que foi ele trouxe? fundador. Exatamente, porque ele deu uma radicalizada, né? Então, voltando lá, Freud estudou, começou realmente a encarar a questão da sexualidade como algo central para a gente compreender a psique humana. Tipo assim, não tem como mais a gente ficar falando de psique, de mente, de desenvolvimento humano, sem a gente olhar para esse buraco que é a sociedade, né? Lacan, que é um outro aí, pai da psicanálise, junto com Freud, ele fala literalmente isso. A sexualidade é o buraco da nossa sociedade. Nossa, a gente tá longe de resolver isso demais. E aí, Reich, ele radicalizou porque ele entendeu que, gente, não tem como a gente resolver de fato essas neuroses se a gente não for pro corpo. Porque tá tudo aí impresso de no qualquer corpo. forma, Freud e Lacan trouxeram a temática, mas ainda no campo do cognitivo, do comportamento e tal. Entendi. Aí ele falou, vamos ter que pôr literalmente a mão na massa. Vamos ter que literalmente pôr a mão na massa. Vamos ter que botar o corpo em jogo. Entendi. Como que esse corpo, né? E aí foi muito disruptivo. Foi muito disruptivo pra época. Não, sim, pra época. Né? E aí, no meio disso tudo, o tal do Tantra chegando no Ocidente. Entendi. Aí as pessoas aí começou a se criar esse movimento do Neotantra. A partir daí foi se desenvolvendo essa ideia de massagem tântrica como uma prática supostamente terapêutica. Eu falo supostamente porque hoje em dia a massagem tântrica nem sempre tem sido usado de forma terapêutica. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, é outra coisa que eu ia trazer. Falei, mas só concluir minha frase. Começou a se desenvolver a massagem tântrica com, né, princípio, pelo menos. Dessa abordagem física. Como uma prática terapêutica, né? Para ajudar as pessoas a abrirem os seus corpos, experimentarem possibilidades, inclusive, de um orgasmo terapêutico, né? Porque daí, só para concluir uma frase que eu deixei lá para trás, que eu falei, o orgasmo, ele cumpre uma função fisiológica fundamental. Isso Reich estudou, né? Tem um livro dele, inclusive, que chama A Função do Orgasmo, onde ele, né, explica como que o orgasmo, ele é uma função essencial para o nosso organismo, para a autorregulação do nosso organismo, ok? Mas o orgasmo é uma experiência altamente complexa, né? Não tem como você resumir o orgasmo a uma técnica, a garantir a experiência orgasmo com uma técnica, por exemplo, de toque, uma técnica de massagem. Porque o orgasmo não é simplesmente um processo físico, fisiológico. Não ele é só achar atravessa, o ponto X, ele atravessa todas as questões psíquicas. Então, a sexualidade, ela nos coloca em contato com essa complexidade humana. Nós somos seres biológicos, mas também nós somos seres psicoemocionais, somáticos. Quando a gente fala de somático, a gente está falando do corpo que sente, das emoções também. Nós somos seres sociais, culturais, a gente, né, na sexualidade traz isso à tona, o que eu recebo da sociedade, da cultura, enquanto valor, enquanto visão do que é o corpo, do que é o sexo, tudo isso vai estar me atravessando ali durante
o orgasmo, o ato impactar sexual. no meu ato, na minha forma de sentir as coisas. Exatamente. Então, é essa complexidade toda, né? Eu falo, quando a gente vai pra cama, a gente não vai sozinho, só com parceiro, não. A gente traz toda a ancestralidade, a gente traz toda a nossa bagagem, toda a nossa carga, tudo isso vai influenciar, entendeu? Então, assim, reduzir a experiência da sexualidade, a busca por um clímax, eu diferencio um pouco o orgasmo do clímax, tá? Mas, enfim, né, é um reducionismo. E isso, de fato, é algo a se questionar mesmo, né? Que essa era a ideia, da gente entender isso. Assim, as pessoas buscam... acho que você trouxe um ponto muito bom. As pessoas buscam terapia tântrica. Então tá, a gente já entendeu aqui que o Tantra tem essa menção ao nome Tantra por essa subversão de falar assim, vamos lidar com o corpo, vamos dar prazer para esse corpo. O Tantra entra aí nisso aí, né? Que a filosofia mesmo já tá longe, né? Mas a gente vê que tem muitos massagistas, massoterapeutas, não sei qual que é o nome que dá, não, eu tô colocando aqui massagista como uma pessoa que não tem uma abordagem terapêutica, e o massoterapeuta como uma pessoa que tem essa linha terapêutica. Que às vezes tá despreparado. Então, se a pessoa vai lá para sentir um orgasmo, quando ela chega lá, o que você falou, um toque X aciona um trauma que a pessoa às vezes nem sabia como é que funcionava e tal. Então, assim, qual que é a diferença? Quando a pessoa vai buscar, né? Buscar um terapeuta tântrico, um terapeuta... Entendeu? A dificuldade das pessoas hoje, porque você tem muito pessoas que fazem massagem que diz que é massagem tântrica. Nem toda massagem tântrica é terapêutica. Nem toda massagem tântrica é terapêutica. Tá cheio de casas de massagem tântrica que é muito mais um programa sexual. Às vezes até com outras coisas que não toque. Né? Então, assim... O que faz ser uma terapia? O que transforma, o que habilita você a ser uma terapeuta e não uma massagista? Então, no meu caso, assim, eu comecei todo esse processo de me tornar uma terapeuta pela via do Neotantra. Então, eu fui fazer formação como Neotantra. E eu já comecei a atender muito rapidamente. Então, assim, realmente, esse universo da terapia tântrica, há de se ter muito cuidado aí. Então, assim, não tinha uma intenção de ser terapeuta, mas de oferecer uma... Eu tô tentando achar aqui o termo certo, porque o prazer por si só também não poderia ser um problema, que é o que a gente está tentando desmistificar aqui de ser tabu. Sim. Eu tô querendo diferenciar o que seja uma abordagem de terapia e o que é um momento com uma pegada terapêutica, entendeu a diferença? Você pode ter uma experiência que é terapêutica, mas não é terapia. Sim. Não é isso? Então, você meio que começou assim, eu tô fazendo a massagem, era uma experiência terapêutica. Tinha uma pegada terapêutica. Exatamente. Quando eu comecei, né, assim, realmente a maior parte das pessoas que procuravam... posso dizer a maior parte das pessoas, estou aqui refletindo, faz sentido, mas faz sentido. A maior parte das pessoas que procuravam, elas queriam um prazer momentâneo ali, né? Eu falo um alívio de tensão sexual. Que é isso, dá uma gozada. E o que diferencia de uma garota de programa para uma experiência de massagem tântrica? Você tá entendendo? Então... esse é o ponto. Você acha que tem diferença ou não tem diferença? Tem e não. Entendeu? Da pessoa... Tem e não, porque a função tá sendo basicamente a mesma, um alívio de tensão sexual. Né? As vias estão sendo um pouco diferentes. No caso, uma prostituta, ela tá colocando todo o corpo dela em jogo. Né? Eu, inclusive, acho que elas deveriam ser muito bem pagas por isso, assim. Eu acredito que deveria ter... acho que seria super importante ter uma regularização profissional, igual tem em outros países, né? Na Holanda tem, né? Exatamente, porque, poxa, né? Você colocar todo o seu corpo em jogo ali, né? Em algo que é altamente fundido com preconceitos. Enfim, então, assim, na função,
tá cumprindo a mesma função, mas na forma é diferente, né? Mas Porque na no caso, a prática- massagista tá usando só a mão, não tá usando o corpo inteiro, Entendi. entendeu? E assim, aí quando eu comecei a perceber isso, a mim isso incomodava. Uhum. Eu não sentia que... Eu não me sentia à vontade com isso. Uhum. Eu não me sentia realizada fazendo isso. Uhum. Entende? E aí eu fui buscar, então, outras formações, tanto que embasavam o que eu estava fazendo, porque eu percebia na massagem tântrica um potencial grande Uhum. terapêutico. Mas eu entendi que para que aquilo tivesse realmente para que esse potencial terapêutico fosse Aplicado ali, né? Você precisava ter ali mais bagagem de conhecimento. eu precisava de mais embasamento, exatamente para entender essa complexidade da sexualidade humana, entendeu? Então, assim, anos e anos é isso, né? Tem 12 anos que eu comecei essa jornada. 12 anos, tem um ano praticamente que eu não faço um curso diferente, entende? Assim, Entendi. constantemente, né? Porque é isso. Então, dentro do viés, vamos lá, vamos para a questão, né, da sexologia. Então, atualmente eu estou até fazendo uma pós em sexualidade humana na Faculdade Santa Casa. Então, Ah, legal. esse viés da sexologia clínica, né? Dentro da sexologia, primeiro, a sexologia dentro da academia é um tabu, já, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo a pós lá na Faculdade Santa Casa, a pós de sexologia, você vê que ela é uma faculdade de saúde, uma faculdade médica, ela já é meio... É mesmo? É. E ela tá em qual área ali? Da psicologia? O que é? Ela se propõe a ser multidisciplinar. Então, mas basicamente atrai psicólogos e médicos. Fisioterapeutas também, né? Pessoas da área da saúde, assim. Mas ela procura trazer essa abordagem multidisciplinar. Mas todo mundo fica assim. Já é, entendeu? Ela já é meio marginalizada. Mas ainda assim, dentro dessa marginalização, dentro da sexologia clínica, a abordagem continua sendo ou medicamentosa ou psicoanalítica. Tem a terapia comportamental também, né? A TCC, mas vai ainda por essa via sempre cognitiva, Nada de corpo. mental, nada de corpo. Já sabemos que o seu TCC vai arrasar, né? Provavelmente. Vai polemizar, vai mudar a faculdade, vai. Mas olha o potencial, né, que tem para isso acontecer, né? Você traz uma outra visão exatamente, das assim, coisas. porque eu falei, gente, peraí, né? Reich tá já lá. É isso mesmo? Ninguém encostando em ninguém? É isso mesmo? Vai ser Tá, assim? deve estar lá. Que loucura. Reich deve estar lá, assim, né? Tremendo no túmulo, porque já passou tanto tempo que o homem veio e, né, Ele fala tanta assim, coisa não já foi adiantou nada, vocês não entenderam o que questionada eu e a falei. galera ainda tá achando que vai tratar a sexualidade só na fala. Sentado na cadeira, entendeu? Entendi. Eles querem tratar a sexualidade, cada um sentado na sua cadeirinha. É academia, né? Então, assim, mas me conta como é que funciona, então, que aí você trouxe essa questão então tá, como que funciona uma sessão de massagem tântrica, de massagem, né, sexual, como é que chama? Então, eu não sei, né? Porque cada um vai fazer. Essa que é a questão. Como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com a terapia tântrica, porque o que está sendo feito em nome de terapia tântrica é muito diverso. Entendi. Não, então me conta Né? como é que foi a sua Posso abordagem, falar da assim, minha sessão. a mas... sua sessão, desde o início. Então, vamos fazer essa evolução. Como é que você trabalhava lá no começo? A pessoa chegava e tal. Como é que era a sua abordagem ali no começo? Aí você foi percebendo as pessoas que chegavam, essa necessidade foi vindo seus incômodos e tudo mais. Como é que isso foi evoluindo? Assim? Sim. Então, no começo, o que eu conhecia era a massagem. Então, o que eu fazia era a massagem. Quem procurava? Quem te procurava? Qual que era o perfil? Qual tipo de corpo te procurava? Predominantemente homens, né? Muitas vezes casados, mais insatisfeitos com a relação sexual, tinha menos sexo do que gostaria. Entendi. Achando que não tá Massagem tântrica, ela é assim? elitizada, né? Então... não, terapia, né? No Brasil, principalmente, a gente tá falando ainda de uma elite. Né? De que tem acesso tanto financeiro quanto de conhecimento desses recursos para se autoajudar, né? Para ajudar. Sim. Então, eram, né, normalmente pessoas que podiam arcar com isso.
era principalmente esse perfil. Né? Às vezes apareciam algumas mulheres e era bem notória essa diferença. A maior parte dos homens procurava, como eu falei, para ter um alívio de tensão sexual. As mulheres, normalmente, já traziam mais questões de insatisfação sexual. Né? De insatisfação, de anorgasmia, disfunções sexuais. Às vezes tinha alguns homens também que vinham com uma questão de disfunção sexual. Né? Mas quem busca por massagem tântrica, hoje em dia eu já não sei, porque isso eu já não tô mais nesse mercado, né? Mas na época que eu comecei era predominantemente esse perfil, né? Então, aí isso me satisfez. Mas aí você chegava lá e tinha você aprendeu lá nas escolas, né? Onde você fez os cursos, era literalmente uma massagem, um protocolo de massagem. Como é que era? Basicamente isso, um protocolo Massagem no de corpo massagem. inteiro, pá. Um protocolo de massagem. Tá. E... bom, daí eu comecei a conhecer outras abordagens. Então, a primeira foi a abordagem do Sexological Bodywork, que aqui a gente traduz como educação sexual somática, ou a gente pode traduzir também como sexologia somática. O Sexological Bodywork já é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos. Ah, legal. Então, já tem essa regulamentação profissional. Tem muito mais clareza em relação a código de ética e protocolos de atendimento, né? E tem muita base no consentimento. Então, continua trabalhando com toque, o foco principal é o toque, mas a forma como é feito esse toque já é bem diferente de uma sessão de massagem tântrica. Para citar uma diferença, não vou ficar entrando em todas as diferenças aqui, mas para citar uma que é a mais fundamental, né? O massagista tântrico, ele tem esse protocolo de massagem que é meio padronizado, né? E a pessoa que vai receber uma massagem tântrica muitas vezes deposita nesse massagista uma expectativa de chegar no clima. Qual que é a diferença de clímax para orgasmo que você falou aí? Pra mim chegar no clímax, o clímax, ele... então, é porque nem todo orgasmo, ele é... climático? Eu tô aqui pensando. Nem todo orgasmo é um clímax, né? Então, por exemplo, principalmente no corpo masculino, normalmente a experiência do orgasmo é acompanhada pela ejaculação, que seria o clímax. Entendi. Mas tem como separar essas coisas, porque são processos, inclusive, fisiológicos diferentes. Okay. O orgasmo é uma coisa, a ejaculação é outra. O corpo feminino também dá para... Mas o clímax, então você está presumindo que tem a ejaculação. Ah, tá. Então aí tá aí a diferença, que você pode ter um orgasmo seco, no caso. Exatamente. E a experiência orgásmica feminina, ela também, a gente pode ter uma diferenciação entre aqueles orgasmos que são de clímax e orgasmos que têm uma outra ondulação, que têm uma outra característica, né? Esses orgasmos de clímax, eles parecem mais com o orgasmo ejaculatório masculino, e a gente tem outras experiências orgásmicas femininas que não são dessa forma, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação. Não é tão acentuada e tão marcada, né? Exatamente. Você tem vários pontos ali de prazer que é considerado orgasmo. Exatamente. Porque o orgasmo, ele é uma onda de prazer. Ele pode se manifestar, às vezes, não tanto no nível físico, ele pode se manifestar, às vezes, mais no nível emocional. Isso é importante de ser dito. Quando eu aprendi isso, fez muita diferença na minha vida. Porque, assim, eu achava que eu nunca tinha tido um orgasmo até eu entender o que era um orgasmo, entendeu? Eu falei, não, gente, é isso que... É isso, são momentos que não necessariamente é o uou, é aquilo. Assim, cara, isso aqui é outro estado de prazer, de presença, de tudo. Sim. É orgasmo, né? Sim, assim, mudou a percepção completamente. Sim, o orgasmo, ele é uma experiência única, ele é uma experiência individual, né? A gente tem esses medidores cerebrais para, né, classificar o que é um orgasmo, mas isso é do ponto de vista físico, isso é do ponto de vista fisiológico. A experiência do orgasmo, ela é única. E despadronizar isso ajuda bastante. Porque, às vezes, exatamente a gente fica em busca daquela experiência que a gente viu no filme pornográfico, a gente escutou da amiga, que não vai corresponder com a nossa experiência. Entendi. A minha dúvida com relação, assim, porque... Bom, eu vou dar meu testemunho também, né? Então, assim, eu sou uma das clientes da Agile.
E teve uma transformação muito importante na minha vida nessa questão da questão do consentimento, né? Então, era uma questão para mim identificar a questão do orgasmo e do prazer e o consentimento. Sim. Então, eu vou descrever aqui como era, tem um tempo já, mas como como foi a minha experiência, né? Algumas das nossas experiências juntas ali, para descrever um pouquinho de como seria essa sessão. Uhum. E aí depois você me fala, né, outras variáveis disso aí, né? Mas basicamente, vou falar a primeira, eu não lembro com muito detalhe, já tem um tempo, mas basicamente, né? Então eu cheguei lá, então você já chega para conhecer um terapeuta, muitas vezes você tá inseguro, você não conhece, né? Foi indicado, tal, então você vai meio tímido, eu sou tímida já. Então, né, falar, ei, tudo bem? Como é que você vai contar aquela coisa e tal? Então, assim, você teve uma conversa comigo primeiro, né, para entender qual era a minha demanda. Dentro dessa conversa, depois dessa conversa, né, você propôs ali você explicou o que é que nós faríamos, né? Então, na ocasião, então, acho que também diante da minha demanda, né? A gente trabalhou com várias questões sensoriais, né? Tinha objetos, tinha toques e tal, mas assim, sem necessariamente. Isso foi sentado numa cadeira. Então, para as pessoas que estão. Na primeira sessão nossa, nem teve uma massagem propriamente dita. Eu não te toquei, né? Não houve um toque na massagem. Teve, mas bem sutil, assim, foi nível 1 mesmo, assim. Provavelmente a gente fez toque foi aqui, Isso, na então mão, teve uma conversa. para diferenciar o que é o Nessa toque de conversa, tomar. exatamente, cadeirinha, uma do lado da outra, uma em frente para outra, a gente fez vários exercícios de Sim. sensibilidade, de toque, mas desse jeito, né? Sentadinha na cadeira, né? Eventualmente colocou uma venda, passou coisas no meu braço, mão, tal. Então, isso, aí falando como cliente, já estabeleceu uma relação de confiança, eu fiquei mais tranquila, falei assim, não é nada do que eu imaginava, porque eu imaginava coisas, e eu sou muito criativa, eu imaginava muitas coisas. Então, isso gerava, inclusive, uma tensão, um receio, né, uma série de coisas e tudo mais. Embora eu já tivesse, eu já tivesse uma experiência com uma massagem, tanto que foi completamente diferente, foi o que você falou, acho que estava nessa linha aí do chega lá, vão lá, que, enfim, não posso dizer que foi ruim, mas também não foi bom, não agregou muita coisa. Então foi assim que aconteceu, né, a sessão. Depois a gente fez um processo, então eu acho que vale dizer também que a abordagem terapêutica, ela às vezes requer um processo, né, não é só um encontro fortuito ali, uma sessão, ela geralmente não resolve nada. Não. Nem uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Não, assim, eu acho que uma sessão ela já rompe com algumas coisas. Então, é o que eu te falei. Então, nessa sessão, eu já conheci esse processo do consentimento. E isso, por si só, dada a minha falta de referência nisso, das minhas experiências, já quebrou na minha cabeça alguma coisa. Então, já houve ali uma ampliação de perspectiva sobre sexo, sobre o toque, sobre tudo, sobre confiança, um monte de coisa. Então, por si só, já houve um efeito terapêutico, era a palavra que eu queria achar aquela hora. Efeito terapêutico. Então, isso me possibilitou fazer, não, é aqui que eu tenho que ficar mesmo, eu tenho que fazer um trabalho. Eu tinha algumas questões pessoais que eu queria, né, desbloquear, desenvolver e tudo mais. Então, foi um processo. Depois, aí eu vou falar um outro formato, que acho que foi já o outro nível 2, então esse foi o nível 1, pá, né? Não teve uma massagem especificamente. No segundo, já em diante, a gente já fez essa abordagem de ter uma massagem, né? Onde eu fiquei nua, né? Deitei lá no tatame, no sofazinho, no colchãozinho e tal. E você ia fazendo massagens. Começava ali levinho e tal, e depois o tom ia aumentando um pouco de intensidade e tal, conforme a minha vontade. Você ia sempre sinalizando o que podia, o que não podia. E ia te perguntando, né? Ia me perguntando se podia, se não podia, né? E tudo mais. Bom, comigo, todas as sessões foram sessões em que a interação entre nós era essa, onde eu estava deitada, recebia massagem, certo? Existem outras abordagens. Como você, como terapeuta, quais são os limites de interação com o cliente? Qual que é o nome dela? Sim. Com o cliente. Cliente, assim. interagente. Eu normalmente chamo de interagente. Então, assim, voltando para aquela questão, eu estou perguntando isso pelo imaginário das pessoas de como seria. Então, como eu fiz a pergunta assim, qual é a diferença de uma sessão
terapêutica de Tantra e um encontro com um profissional do sexo. Aí você polemizou aqui e falou assim, Ilma, pode ser que seja igual. Pode ser que eu pensaria, então eu tô trazendo questões que talvez as pessoas pensem, e falou assim, tá, mas e aí, como é que é isso, né? Qual que é o limite? Você vai encostar nessa pessoa? Se eu for lá, a pessoa que tá assistindo, ela vai encostar em mim? Como é que vai ser essa relação? Tô fazendo com mulher. Tem uma linha também que fala que é interessante fazer com polaridades diferentes, traz aí a polaridade através do gênero, mas de mulher fazer com homem, entendeu? Assim, eu sou a cliente, eu buscar um homem, e vice-versa. Então, fiz muitas perguntas. Vamos lá, né? Eu estava falando, então, dessa diferenciação entre o que é a massagem tântrica e o que é o sexological bodywork, por exemplo, que foi, né, onde eu fui me pautando mais. Como eu trabalho com o sexological bodywork, eu sigo um código de ética, e esse código de ética, ele é delimitado que a gente nunca... Tem troca de toque, o toque ele é sempre unilateral, então só eu toco a pessoa não me toca de volta. Ah, entendi. Então essa linha preconiza isso, porque eu sei que tem linhas que tem mais flexibilidade nessa relação. Sim, então esse é um código de ética que eu sigo. Sim. Então a pessoa não me toca, eu não tiro qualquer parte da minha roupa, eu permaneço sempre vestida e havendo toque, inclusive em qualquer parte genital, mucosa, a gente usa luvas. Isso favorece alguns processos. Favorece que a pessoa compreenda que aquilo ali não é um lugar para ela transferir a energia sexual dela para o meu corpo, buscar uma satisfação através do meu corpo. E ela pode concentrar totalmente nas sensações no seu próprio corpo. Ah, legal saber isso. Né? Porque é o que a gente falou, muitas vezes a gente busca essa satisfação na relação com o outro, no encontro com o outro, e maravilha, não tem nada de errado com isso, mas a gente muitas vezes perde essa relação com o nosso corpo em si, com o nosso próprio corpo, com o que eu sinto. Ai, que legal, sem o atravessamento da presença do outro, sem o atravessamento de ter que corresponder, por exemplo, sabe? De ter que ser recíproco, né? Não, eu posso ficar ali só focado no que eu estou sentindo. Isso é uma característica importante do Sexological Bodywork que faz o processo ser terapêutico. Entendi. Fica muito claro, delimitado, esses limites. Não é sobre uma troca, uma interação sexual. É um procedimento sexual? É, porque pode ser que inclua o toque genital, né? Mas não é sobre uma interação sexual. E como você bem falou, assim, atualmente, para eu chegar a ter um toque no genital da pessoa, vai levar provavelmente algumas sessões. Porque daí, dentro dessas... Depois eu fui fazendo outras formações, né? E uma formação muito importante é a parte do entendimento de traumas dentro da sexualidade, né? Então, assim, não dá para você sair tocando o genital da pessoa se essa pessoa não tem, inclusive, a capacidade de colocar limite, de dizer não. Então, primeiro a gente vai trabalhar essa capacidade, que é toda essa parte do consentimento, né? Então, eu fui estudar com a Beth Martin, que é a criadora do Círculo do Consentimento, né? Um trabalho de vanguarda, assim, nessa área, que eu considero, assim, imprescindível para pessoas que trabalham com toque. E não só toque sexual, mas principalmente toque sexual. Mas eu acho que para quem trabalha com toque, de um modo geral, ter esse aprofundamento. Né? Na verdade, sim, porque o consentimento vai além da questão do toque. O consentimento permeia todas as relações humanas, né? Mas especialmente quem trabalha com toque, ainda mais com um toque que pode envolver ao toque íntimo. Nosso consentimento, ele é muito essencial. Então, né, veja, é a questão de voltar para o corpo, é a questão do consentimento, é a questão do entendimento do funcionamento do trauma, que muitas pessoas que estão frente à massagem tântrica também não têm, e que é muito essencial a gente ter. E junto com isso, não tem como também negar que também somos seres psíquicos. Então, entender as questões, né,
psicoanalíticas, eu também considero imprescindível para a gente ter uma abordagem terapêutica dentro da sexualidade. Tem quanto tempo você está trabalhando com essa abordagem? Incluindo Mais ou a menos. questão psíquica. Assim, que você saiu, que você descobriu ali que só a massagem por si só não estava satisfatória, que você tinha uma intenção de aprofundar, né? De abarcar mais complexidades. Tem quanto tempo, mais ou menos, que você começou a migrar mesmo? E qual que é a diferença desse cliente agora? Porque é diferente, né? Então, imagino Sim, também que diferente. por indicação, por filtro, mesmo por postura, esse cliente que só tem o interesse ali de um prazer imediato, de um sexo rápido ali, não vai te... Né? Você não vai atender essa pessoa. Então, a inclusão desse aspecto mais, cada vez mais psíquico, eu diria até psicoanalítico, ele veio gradualmente porque eu não tinha uma formação em psicanálise, nem como psicóloga. Então, eu me sentia, né, restrita nesse sentido, assim. Mas, por eu também já ter passado por tantos processos pessoais, psicanalíticos, né, várias psicoterapias, eu também, aquela coisa também já era meio que, já foi acontecendo um pouco que naturalmente, né? E aí até por isso que eu fui buscar fazer essa pós, para eu ter mais embasamento, para poder trazer esse aspecto para o meu atendimento. De pessoas que mudou chegam? o perfil. Essa é a pergunta. Mudou assim. o perfil. Neste caso, total. Quem te procura? Que corpos te procuram? Que psiques te Então, procuram? atualmente eu atendo predominantemente mulheres. Trocou, assim, totalmente quando eu comecei a atender com a massagem tântrica. Atualmente eu atendo predominantemente mulheres. E que trazem realmente, assim, essa questão da insatisfação sexual à baila, sabe? Né? Ou um desejo hipoativo, ou uma anorgasmia, né? Ou uma falta de satisfação mesmo na relação com o próprio corpo, questões de autoestima, às vezes, né? Muitas questões, assim. Então, é predominantemente esse público que eu tenho atendido atualmente. De todas as idades? A partir de que idade que você pode atender? Qual foi a pessoa mais madura que você já atendeu? Me conta. Então, eu não atendo pessoas, né, menores de idade, né? De um modo geral, é sempre pessoas com mais de 20 anos, assim. Os mais novinhos tinham 20 e poucos anos, assim, né? Até que, assim, eu consigo fazer um trabalho educativo com adolescentes, é possível, né? E aí, com certeza, não vai ter toque. Vai ser mais um trabalho de educação sexual mesmo. Conscientização, né? Mais do que... Isso. E terapêutico, né? Assim. Ah, tá. Mas o atendimento que inclui toque é isso, normalmente uns 20 e poucos anos, a partir de uns 20 e poucos anos. E olha, o público predominante, ele tá ali entre 30 e 50. Mas já atendi pessoas de 70 até 80 anos. Que nunca tiveram um orgasmo. Também vão em busca disso, não? Às vezes? Eu já atendi mulheres com mais de 60 anorgasmia. Anorgasmia. Eu já atendi mulheres com mais de 60 anos que nunca tiveram orgasmo. Nossa, transformador, né? Casadas? Assim, não. Pergunto isso porque às vezes não. Isso. Ainda tem um marido em casa que não... Como é que lida com isso? No caso, não. No caso, as duas pessoas que estão vindo aqui na minha mente, elas tinham, inclusive, vários problemas para se relacionar, assim. As dificuldades para conseguir relacionar, inclusive. Nossa, é um universo, assim, muito, muito amplo, assim. Uma coisa que eu achei também muito interessante, queria entender também como é que trabalha com isso na abordagem terapêutica. Como é que chama aquela galera que gosta de um nível 2, assim, de toque, BDSM. Como que é lido isso hoje, assim? Antigamente isso era muito tabu também, né? Assim, as pessoas que... Como é que chama? Que gosta de... São práticas... Como é que é o nome que dá? Basicamente, o BDSM, né? É uma comunidade de pessoas que têm práticas sádico-masoquistas. Entendi. Né? Então, nossa, esse é um tema... É uma relação de poder ali se a gente entrar aqui, a gente vai ficar mais 2 horas. Mas, assim... Né? Já que você trouxe o tema à baila... Não, eu trouxe esse tema porque vou trazer mais uma... Eu tô falando muito de mim aqui, nem era tanta introdução. Vai ficar um negócio meio fofoquento isso aqui. Mas,
quando a gente fez o trabalho, né, e eu fui percebendo essa questão do consentimento, dos limites e tudo mais, foi muito interessante, porque após esse processo, eu tive um relacionamento com um rapaz que ele gostava dessa parada, sabe? E assim, ele abriu minha mente. Uhum. Eu não sou muito fã, não. Mas abriu minha mente no sentido assim, foi o cara altamente respeitoso. Sim. Em momento nenhum, dentro das necessidades dele, eu me senti violada. Ele passou de limites. Sim. Nada. Uhum. E eu jamais imaginaria isso, né? Se alguém falasse sobre, eu falei, nossa, eu ia ficar morrendo de medo, ia ficar assim, cara, muito louco e tal. Isso não acontece. Dentro do seu processo, as pessoas já descobriram, assim, tipo, sei lá, tava reprimido, isso que eu tô querendo saber, assim, tava ali reprimido e tal, quando descobriu, já foi para uma situação de muita exposição, de muita Muitas liberdade pessoal, pessoas entendeu? descobrem que elas têm, que a pulsão erótica delas passa por algo que é fora do padrão, É isso. por algo que é tabu, como, por exemplo, práticas do BDSM, né? E muitas pessoas descobrem isso em sessões, sim. E isso é, às vezes, revolucionário. Imagino que É seja importante libertador, né? dizer, né, essa sigla BDSM, né, é Bondage, Discipline e Sadomasochismo em inglês. Então, assim, tem disciplina, e essa disciplina tem a ver com consentimento também, entendeu? Então, é sempre uma prática consentida. Não é algo, assim, sabe, perverso, necessariamente. A perversão sexual, atualmente, dentro da classificação internacional de doenças, o que é visto como perversão sexual? É qualquer atividade sexual que seja não consentida e que gere sofrimento. Então, isso pode ser o sexo convencional. Isso pode ser a penetração. Tem muitas pessoas que estão sofrendo pra caramba. Num casamento tradicional. E não está sendo consentido. Inclusive, né, estupro matrimonial. É o que tem a rodo por aí. Então, não é o que você faz que é uma perversão. A questão é como. Está sendo consentido? Não. Está gerando sofrimento? Não. Né? Então, as práticas do BDSM, elas normalmente envolvem jogos de poder, né? Jogos de dominação e submissão, que não necessariamente tem que ser físicos. Às vezes pode ir para um âmbito, inclusive, mais psíquico. Se aquilo é consentido, e se as pessoas estão fazendo isso com consciência, você está abrindo, você tá abrindo um campo de exploração erótica e de aspectos da nossa psique que muitas vezes estão reprimidos, que não são vistos, mas que estão lá gritando, pedindo para serem reconhecidos, e trazer isso para o erótico, trazer isso para o lúdico, para o jogo, para o corpo, para o encontro, pode ser maravilhoso. Inclusive, resolver muita coisa da sociedade, né? Que a pessoa está ali num ambiente controlado, num ambiente que ela, né, que ela quer estar e tudo mais, extravasa todas as questões que talvez, se ela reprimida, ela vai extravasar de forma equivocada na sociedade. Exatamente, né? Então tem pessoas que têm prazer de se submeterem a um outro. E tem pessoas que têm prazer de dominar um outro. Então, mas essa pessoa dominando o outro num ambiente. Exatamente. Como esse, se isso for consentido. Né? Porque essa pessoa que gosta de dominar provavelmente também gosta de dominar na vida. Ou não, necessariamente? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Ai, agora eu não necessariamente. Que eu achei que sim. Eu falei assim, é um ótimo lugar de canalizar e o erotismo, ele é bem complexo, entendeu? Então, às vezes, é exatamente aquilo que a pessoa não consegue expressar na vida, na sociedade, que ela mais tem desejo de expressar no sexo. Por isso que trazer esses temas à baila, conversar sobre isso, né, ter ambientes seguros, onde a gente pode problematizar essas questões, é muito essencial para a nossa saúde sexual. É muito essencial para a nossa saúde como um todo. Né? E existem padrões de prazer? Sim. Então, assim, igual a gente está falando, a maioria das mulheres não se saciam, não gostam da penetração, por exemplo. Não é que não gostam. Tem experiências não satisfatórias. Mas tem muita mulher que, sim. Existe padrões de desejo? Entendeu? Então, existem formas variadas de sentir prazer.
Não, sim, mas eu já vi em algum lugar que eu não sei, inclusive, se é na terapia corporal, que dá umas classificações, assim. Ah, eu sei. Tem pessoa X gosta mais disso, pessoa Y gosta mais daquilo. Sabe um negócio meio Sim, padronizado? dentro do Sexological Bodywork a gente fala sobre os tipos eróticos, por Ah, tá, então exemplo. o Né? que são os tipos eróticos? Nossa, é outro tema também muito longo para falar aqui. Não vou entrar nisso, não. Foi até um último podcast que eu gravei com a minha xará lá do Prazer Tantra, foi sobre isso, foi sobre tipos eróticos. É um tema muito vasto. Entendi. Mas ele basicamente fala sobre isso, sobre padrões ali, mais ou menos, que as pessoas gostam e se descobrir, mais ou menos. Descobrir, né? Ter esse autoconhecimento sobre o que a gente gosta faz toda a diferença, né? Sim. Na percepção das coisas. Faz toda a diferença na vivência da sexualidade. Uhum. E lembrando que sexualidade é pulsão de vida, quando a gente dá vazão para nossa sexualidade de uma forma consciente, de uma forma consentida, de uma forma que gere um prazer, que não é só aquele prazer fixação, buscando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mas que diversifica, que amplia, isso vai dar potência de vida. Isso vai dar potência de criatividade, isso vai alimentar meu gozo de estar no mundo, entende? Minha disposição de encontro. Com tudo, né? Com as questões, com o que vem, com o que a vida te traz, com tudo, né? Então, consentimento, consciência, prazer, né? Basicamente. Sim. É isso. Ah, já, eu achei bem massa a nossa conversa. Tem Também alguma coisa que eu não te gostei. perguntei? Ah, não, tem curiosidade. Isso aqui é meio fofoca, mas eu tenho curiosidade de saber. Como que é? Não, é sério, assim, porque com outros terapeutas, a sua linha de terapia é a mais polêmica, né? Trabalhar com sexo, sexualidade e tudo mais. E os outros terapeutas, eles passam por desafios com a família quando vai falar de uma abordagem energética, né? E tudo mais e tal. Como é que foi essa sua jornada? Então, assim, pelo que você falou, você veio também de uma tradição, né? A maioria de nós, assim, mais tradicional ali, de raciocínio com relação à sexualidade, foi fazendo essa transformação. Como é que foi essa experiência com a sua família, com seus companheiros? Como é que é isso? Porque, assim, você Então, atende homens também, né? com a família foi disruptiva. Com a família foi disruptiva, assim, né? Especialmente a relação com o meu pai, assim, foi muito complicada. Até hoje ele não consegue muito bem entender o que eu faço. Ah, você gosta aí que você faz, não quero... né, assim, essa Entendi. coisa, assim... sofri muita discriminação, ainda sofro. Cada vez menos, porque, né, ao longo dos anos, à medida que vai se formando, né, assim, a Já enquanto profissional, né, assim... E essa abordagem, ela também já tem uma validação, ela já tem uma validação maior e uma comunicação mais fácil de entender também, né? Sim, exatamente. Aí, né, Metodologia mais tem clara. melhorado esse aspecto da aceitação, né? Assim, mas teve uma ruptura, assim, né? A minha mãe, ela já era uma cabeça um pouco mais aberta. Minha mãe sempre foi muito apoiadora, assim, das tiver minhas loucuras, fazendo, dos eu meus vou te voos, apoiar, sabe? você Dos vai meus ver. voos, assim. Mas claro que também teve ali uma certa estranheza, né? Inicialmente, assim. Em relação ao companheiro, na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei junto com o meu ex-marido. A gente entrou nesse barco junto. E eu até reconheço que isso foi uma âncora, assim, foi algo que, né, Ajudou muito. me ajudou muito, porque realmente, isso como uma mulher nova, né, eu tava com o quê? 26, 27 anos. Nossa. Há algum tempo atrás, então, assim, aquela linguagem, né, é isso, né? Não se falava sobre. Ainda não se fala, né? Mas assim. Quantos anos no total que você falou? 16? Quantos anos você trabalha no Que total com eu isso? comecei em 2012, né, então 12 anos. Então, assim, a era. É quase que assim, a era pré-Covid, vamos colocar assim, as pessoas ainda nem eram tão internet, né? Então, Não. assim, não. É. Loucura. Então, aí ele te ajudou. Ter essa parceria, né, foi um apoio muito favorável, eu diria, para começar a desbravar, assim, esse matagal, né? Essa floresta densa. Desafiador. E reflorestar, né? Eu tenho gostado muito, assim, dessa ideia do reflorestamento, né? Reflorestar os nossos desejos, né? Reflorestar aquilo que foi
literalmente cortado da raiz, podado, né? Assim, que é a nossa capacidade de desejar e de fazer dos nossos desejos bons frutos, assim, né? Não só algo inconsciente, inconsequente, mas realmente reflorestar os nossos desejos, assim. Foi muito bom ter a companhia dele, realmente foi muito importante, assim, né? E depois essa companhia, essa parceria se rompeu, né? Mas eu já tinha Já tinha força suficiente para... para seguir, e foi inclusive importante essa ruptura, porque daí também eu fui descobrindo muito mais da minha própria forma de fazer esse trabalho, do que fazia mais sentido para mim, assim. Entendi. E como que... E também acho que uma coisa que de 12 anos para cá mudou com relação à interação das pessoas com o próprio corpo e os novos... Não vou dizer que sejam novos, mas os novos corpos que estão... os novos corpos que a gente tem à disposição hoje. Então, você já atendeu, por exemplo, uma mulher trans? Mulher trans, sim, já atendi. É diferente a demanda? É diferente a... Como que é? As sexualidades, elas são diversas, né? Não, diferente Então, mas assim... Tá vendo? Assim, passa por preconceitos, por questões, assim. Então, como a mulher transfálica, no caso. É isso? Seria? mulher transfálica, como Tem um assim? pênis. Então, eu não entendi É uma isso. necessidade diferente da... Porque você fala, a maioria das suas clientes... Então, vamos colocar assim, a mulher com vulva, ela tem uma demanda. A mulher com pênis tem outra demanda. Com certeza. Entendeu? É isso que eu tô Sim. perguntando, assim, essa mudança, como é que foi? Como é que é essa mudança dentro? Vocês discutem isso dentro da área hoje? Como que é? Então, é isso, né? Assim, dentro da minha pesquisa, sim. Porque eu fui enveredando para incluir essa diversidade, né? Interessantemente, essa pós que eu tô fazendo na Santa Casa, os coordenadores, ele é pós-doc em transexualidade. Então, ele inclui muito o tema da transexualidade. A gente está estudando muito isso na pós, assim, né? E é algo que eu me interesso que legal, também. então, né? Bem de vanguarda, né? É algo que eu me interesso também, mas assim, eu nem adentraria tanto, porque realmente ainda não é. É muito novo. É muito novo, eu tive poucas experiências de atender pessoas trans. Né, eu tô ainda mais ali entendendo, pesquisando, né, do que realmente atuando tanto com isso. Né? Tanto que, na verdade, assim, quando vem um caso, eu tenho parceiros de trabalho que atuam mais com pessoas trans. Eu normalmente até Não, mas é bom você falar isso, porque é isso. Estão... tem olhar para esse público, está sendo atendido, né? Porque é um tabu dentro de outro tabu. Menos, né? Aí você vai falar, um tabu dentro de outro tabu e vai ficando mais complexo. Então, eu já fiquei muito satisfeita de ver que tem estudo e tem olhar para isso com critério legal, né? Você está falando de que na abordagem que você trabalha tem uma linha ética e uma linha metodológica também, ao que parece, né? Sim. Eu vi que existe aqui no Brasil uma associação, acho que não sei o nome, Associação Brasileira de Tantra. Tantra. Abra Tantra, sim. Né? Vou chegando aqui. Sim. O que eles se propõem a fazer? A regulamentar a profissão? Qual que é Eu acho que provavelmente essa é a intenção, mas eu não tô associada. Porque acho complexo também, né? Tô perguntando, mas só para entender mesmo qual que é a ideia, qual que é o foco. Sim, eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque na verdade eu não estou associada. Eu sei que está acontecendo esse movimento, não conheço as pessoas que estão criando, né? Porque o negócio é esse, a terapia tântrica deu um boom, né? Esse movimento do neotantra, ele deu um boom aqui no Brasil. Por que você acha que nesses deu um boom? últimos 10 anos, assim? Por que você acha que deu esse boom? Assim, a gente para pensar que nos últimos anos no Brasil, a gente teve... ficou muito evidente nos últimos anos a nossa cultura muito cristã, muito, né, conservadora e tudo mais, porque que boom é esse? Então, são as demandas reprimidas, né? Exatamente, são as demandas reprimidas, assim. Quanto mais reprime, mais tem que buscar, mais vai haver vias de vazão, entendeu? Então, assim, né, por exemplo, uma coisa que, falando até de transexualidade, uma coisa que a gente viu na pós, né, nessa pós-graduação, as pessoas que mais buscam travestis
são homens casados. Essa incoerência, né? Nossa, do dia a dia, né? De cada dia. Né? É Então, louco, né? assim, Da mesmo jeito que quem procura pelo sexo pago também são essa galera. Homens, então, cis, assim, quanto trans, mais casado. reprime, mais Mais vai foge. encontrar, mais vai, né, vai ter que haver vias de vazão, entendeu? Uhum. Mas você nota alguma diferença, assim, de mentalidade geracional também? Assim, você acha que essa geração, ela tá mais reprimida ou ela tá mais aberta efetivamente ou ela tá perdida? Ela acha que ela tá aberta, mas ela tá... Entendeu? Eu não tenho lidado tão diretamente, assim, Nova geração. com essa geração atual, assim, até gostaria mais, tenho essa Pra ter esse vontade, entendimento porque também, eu né? acho que se a gente educa desde a adolescência sobre essas questões, fica muito mais fácil. Eu tô ali tratando, como eu falei, meu maior público são pessoas Você tá de tratando a geração a estragada. partir de 30, 50 Não, mas anos, isso é legal, você entendeu? tá tratando os pais né? É, Dessa geração. é. Mas assim, eu fico com a impressão de que tem mais liberdade, tem mais liberdades para, pelo menos, questionar e falar sobre essas questões de sexo e de gênero. Porque a internet está aí e é meio que inevitável, né, ter acesso a esses A pergunta que conteúdos. eu faço é assim, se Mas, essa por outro liberdade, ela lado, tá vindo com a consciência, então, entendeu? por outro lado, é isso, né? Tem mais liberdade por um lado e por outro lado também tem mais recalque, tem mais repressão, tem... Então a coisa, ela é complexa, né? O tema todo aqui, ele é complexo, não vai ter uma resposta única, né? Não vai ter uma resposta fácil, né? Acho que todas elas vão cair num lugar de assim, não é só isso, cada caso é um caso, meio que Sim, por aí, né? sim. Tá certo. Então, adorei, né, a nossa conversa, muito lindo. Também. Mas conta pra gente, o que que você tá fazendo hoje? Onde que a gente te encontra, né? Se é atendimento presencial, online, curso, o que que você faz? Conta para as Uhum. pessoas o que que você faz e onde te encontra. Tá. Então, eu atendo online e presencial, né? Normalmente eu tenho começado as sessões no formato online para ter esse tempo inicial de conversa, de entendimento das questões individuais de cada um. A gente já começa com algumas práticas somáticas, práticas de sensibilização, de respiração, de autotoque, que podem ser feitas no formato online. E a gente deixa para fazer as sessões presenciais a parte de toque, né? Isso porque eu moro no meio do mato. Então é mais acessível, né? Muito mais horários disponíveis nesse formato online. Então eu atendo nos dois formatos, né? Aqui em Belo Horizonte eu atendo presencialmente. E eu tenho um curso de formação, que é o treinamento em sexualidade consciente. É tanto para pessoas que querem se profissionalizar, né? Atuar profissionalmente com essa abordagem psicossomática de aprendizado, desenvolvimento da sexualidade, né? Pessoas que já são terapeutas, pessoas que são psicólogos, ou também curiosos, mais curiosos que estão a fim de um processo mais aprofundado, de um processo de dedicar aí, né, um tempo maior, um investimento maior para conhecer, aprender essa metodologia, que é a metodologia de sexualidade consciente, né? Você desenvolveu a sua metodologia? Sim, eu desenvolvi a minha metodologia, que eu chamo de sexualidade consciente, exatamente porque eu uno, né, o que eu aprendi do Neo Tantra com o Sexological Bodywork, com a visão de mundo e as práticas do Tantra clássico, né? E agora, cada vez mais, incorporando também um pouco dessa abordagem da sexologia clínica. Então, é uma abordagem única, Maravilhosa e basicamente. bem completa, né? Assim, você tem uma Sim. carga bem completinha, assim. Nossa, que massa. Bom, então, assim, a gente entende por aqui que lidar com a sexualidade, o prazer é essencial. O que que a Jaya eu pergunto pra todo mundo assim, o que que é essencial pra vida? O que que você fala assim, gente, olha, né, a vida aí, esses desafios todos, essa delícia, essa dureza, isso aqui é essencial. Acho que é essencial pra É, vida. buscar o prazer de ser quem você é, Uhum. sabe? Buscar o prazer de habitar essa carne, esse corpo, todos os aspectos que inclui isso, né? Então, a mente, as suas emoções, habitar isso. Isso é algo que o Tantra foca muito, né? Por isso que eu trago muito da filosofia do Tantra. Esse é o princípio fundamental do Tantra, assim. Se sexualidade é prazer de viver, vamos primeiro encontrar essa fonte inata do prazer que jorra dentro.
que é acolher o que você é. Né? Que não é assim, morrer de amores por si mesmo e achar que você é perfeito e achar que você é maravilhoso. Não existe ser humano perfeito, maravilhoso. Todos nós temos as nossas faltas, as nossas dores, as nossas carências, mas aprender a minimamente conviver e acolher isso. Essa aceitação, né, de si, de uma forma essencial. É entender que isso faz parte do ser humano. Não, mas é isso mesmo, a gente querendo entender o mundo, estar no mundo, se a nossa própria existência, né, a gente não acolhe, não aceita, dificulta o processo. Exatamente. Então, esse é o ponto fundamental, assim. Inclusive, é algo que eu foco muito em desenvolver, em aprimorar, em trazer no meu trabalho, assim. Como terapeuta e como educadora também. Maravilhosa. Muito obrigada Eu que pela sua presença. Adorei, foi uma delícia. Muito bom. Tem uma coisa que eu esqueci de te perguntar, porque às vezes eu nem sei e perguntei. Uma coisa que você queira trazer, falar, isso aqui é legal da gente falar e tudo mais. Não, acho que né? A gente já marcou bastante até fui coisas, cortando de falar menos nós vamos marcar um outro encontro, porque tinha mais um monte de coisa que você falou. Você foi cortando. Não, nós vamos aprofundar nisso aqui, porque vai dar pano pra manga, né? Vai aprofundar muito e eu falei assim, não, então nós vamos ter que fazer outros encontros aqui para falar sobre essas outras questões. Tá certo. Topa? Topo, vamos marcar. Tá bom. Então é isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio. Beijo, beijo. Ai.